E a igreja celebra e dedica neste mês de outubro, o mês das missões, onde de modo insistente frisa a necessidade de abraçarmos a missão e de anunciarmos a boa nova e a salvação de Jesus, que nos é dada através do batismo. E para contar um pouco do seu testemunho missionário, hoje falando dessa partilha, eu converso agora com o Frei Rogério Lima, pernambucano na Ordem dos Frades Carmelitas e assistente eclesiástico da ACN Brasil. Ele que atuou durante 8 anos em Moçambique como missionário. Seja bem-vindo, Frei Rogério, ao programa Pai Eterno. Boa tarde a todos aqueles que participam deste programa. Boa tarde, Padre Wellington. É uma alegria imensa poder também partilhar com vocês desta experiência que eu julgo como bênção de Deus em minha vida. Frei, o senhor acabou de sair de um momento de oração, onde o senhor estava rezando o texto com as famílias, especialmente com as crianças, né? Primeiro, conta para a gente qual que é o sentimento que o senhor traz no coração depois de fazer parte desse momento. Olhe, eu acabei de rezar com todas as crianças do Brasil, a campanha 1 milhão de crianças rezando pela paz do mundo. E é claro que a gente lembra do Salmo 8, que diz, né, pelos lábios dos mais pequeninos, as preces se elevam a Deus. Então, pelas vozes, pelo coração, pela serenidade e sinceridade destas crianças, nós acreditamos sim, que pela força da oração vamos chegar a um mundo de paz, a um mundo de amor, a um mundo onde as crianças, os adolescentes, os jovens, todos nós seremos amados, seremos tratados com dignidade. Escutar as crianças pronunciando as palavras de saudação, rezando hoje os mistérios gozosos, então foi uma bênção. Eu estou realmente regozijado aqui neste momento. Que beleza. E aí eu pergunto, na vocação que o senhor abraçou como um chamado de Deus, o senhor já tinha em mente esse desejo de ser missionário? Eu sempre participei em minha paróquia, eu sou da Diocese de Nazaré, em Pernambuco, e agora tenho a alegria de poder também, como carmelita, estar vivendo na mesma diocese, porque Goiânia é uma cidade antiga e pertence também à Diocese de Nazaré. Então, eu sempre fiz parte de pequenos grupos, eu era da Cruzada Eucarística e sempre lia também o Mensageiro do Coração de Jesus e ali escutava sempre testemunhos. E isto, é claro, que enchia o coração ainda criança, depois adolescente, pela vida dos missionários, o que os missionários faziam de tão bonito, tão distante. É claro que no meu coração eu tinha também essa alegria. E na minha cidade existiam, e ainda existem, as irmãs franciscanas maristelas, e muitas delas vieram da Alemanha, e a sua primeira casa foi na minha cidade, aqui na Diocese de Nazaré da Mata. E elas sempre contavam das dificuldades quando chegaram e da vida missionária. Então, tudo isto foi também tocando, foi também alimentando em mim o desejo de um dia fazer, talvez, da mesma forma. Perfeito. O senhor também teve uma oportunidade de fazer uma experiência missionária fora do Brasil, né? Fala um pouquinho para a gente como é que foi isso, como é que aconteceu esse chamado para essa experiência na Missão Adigentes. Primeiro, antes da Missão Adigentes, eu sempre fiz parte, né, já na minha paróquia e também na minha diocese. Depois, como frade carmelita, eu fiz parte de várias equipes de missões populares. Né? Aqui no Nordeste nós temos com muita expressão, como em outras regiões do Brasil também, assim como existem outras modalidades de missão, como a vossa, a missão dos redentoristas, e sempre o trabalho missionário sempre me chamou muito a atenção, principalmente as caminhadas pela manhã, tudo isso foi sempre presente em minha vida, como jovem, depois como, vamos dizer, como seminarista, porque fui também seminarista por um tempo,
depois religioso, mas estudando, depois que tive a oportunidade de estudar um pouco mais a missão e ser atraído pelos aspectos também das outras religiões, principalmente o diálogo com as outras religiões, em mim foi muito forte o desejo de conviver com cristãos que vivem em contextos diferentes do nosso aqui no Brasil, que é um país marcadamente também de tradição cristã, mas a oportunidade de conhecer outros países, né, que vivem outras tradições, principalmente as religiões tradicionais, isto me chamava muito a atenção. E aí surgiu a oportunidade de colaborar com a nossa missão em Moçambique. Quando eu cheguei em Moçambique, o país estava saindo há 5 anos da difícil guerra civil, onde todas as estruturas, escolas, vamos dizer assim, toda a estrutura de saúde, as estruturas das igrejas destruídas. E ali estávamos para poder ajudar aquelas pessoas a recuperarem, primeiro, a dignidade como pessoa humana, depois as estruturas e depois o trabalho específico de evangelização. Então foram, primeiro, 2 anos de contatos e depois 8 anos e 4 meses de vivência da própria missão em 3 regiões diferentes de Moçambique. Quais características, né? Eu não vou deixar somente em uma, mas deixar o senhor escolher quais características que mais marcaram para o senhor a vivência da fé nesse país onde o senhor teve a experiência missionária, que é o Moçambique. Veja mesmo, quando eu cheguei em Moçambique, já estava a minha equipe, a equipe missionária já estava há 3 anos, então já estava um processo já bem adiantado de convivência, porque, em primeiro lugar, algo que me marcou muito não foi o anúncio do evangelho, vamos dizer, por meio daquilo que nós chamamos o aspecto eminentemente religioso, mas, acima de tudo, o anúncio do evangelho na vivência com as pessoas, a relação com os jovens, a relação com as crianças e, principalmente, a relação com os adultos, com os idosos, né? Estes foram 3 impactos iniciais na minha própria vida. Eu que vinha de uma experiência de cidade grande, de paróquia, de pastorais, de uma paróquia com muito dinamismo, com muitos movimentos, como eu trabalhei nos meus primeiros 4 anos de sacerdote, e fui para um ambiente onde estes aspectos não apareceram logo de imediato. Mas quando ali cheguei, a nota principal era a presença e a vivência com as pessoas. Fui morar num ambiente rural, muito distante. Imagine a situação rural no Brasil e a situação rural num país como Moçambique. Então, não tínhamos luz elétrica, estávamos a 230 quilômetros da cidade, não tínhamos supermercado, tínhamos a feira da aldeia. Então, para mim, foi uma experiência de começar tudo de novo, né? Então, não tínhamos água canalizada em casa. Então, tudo foi um reaprendizado, mas tínhamos a presença das pessoas. Eu tive a oportunidade também de conhecer as tradições também religiosas, assim, do próprio povo moçambicano, as tradições não cristãs, respeitar, conhecer essas tradições, depois conhecer também todo o processo de terapia natural, de plantas, né? Do contato também com a medicina alternativa, e tudo isto fez com que eu me aproximasse das pessoas. E ali eu senti, não é, aquilo que nós chamamos assim, na evangelização, o primeiro anúncio, o querigma. O que seria o querigma? O que seria anunciar a verdade sobre Jesus Cristo numa cultura totalmente assim, desprovida daquilo que nós chamamos os elementos de catequese. As pessoas não conheciam totalmente as orações iniciais, não é? Então, primeiro se anunciou com a vida, com a confiança.
trabalhando a confiança, o respeito. E depois que tudo isso chegou, as pessoas pediam também para que ensinassem as orações, que ensinassem um pouco da Bíblia, e depois foi se chegando também os próprios sacramentos e a formação da comunidade. É claro que no centro onde eu morava, já tinha um grupo de cristãos que viviam os primeiros passos da fé cristã. Mas quando a gente adentrava para as aldeias mais recônditas do nosso centro de evangelização, era bem difícil, porque as pessoas quase que ainda nem conheciam bem. E eu era sempre assistido, por isso que eu falei com os idosos, porque era sempre assistido por pessoas idosas que tinham tido a oportunidade de aprender o português e conseguiam me ajudar a dialogar com as pessoas que não falavam o português, falavam os dialetos locais. Então, foi, para mim, né, algo que me marcou. Se você pode colocar o aspecto mais importante, foi a convivência e o testemunho. Antes, vamos dizer assim, teórico, explícito, né, da própria fé. Bonito. Frei Rogério Lima, assistente eclesiástico da ACN Brasil. Eu quero agradecer a partilha, nós ficaríamos aqui por mais tempo, até falando da experiência, porque a gente sabe que uma experiência missionária, ela sempre marca a vida do sacerdote, de quem a vive, né? Seja ele sacerdote, religioso ou até mesmo leigo. Muito obrigado, forte abraço e um bom trabalho acompanhando as atividades da nossa querida Fundação Pontifícia ACN Brasil. Eu que agradeço, muito obrigado, Padre Wellington, e sei que a TV Pai Eterno sempre está em comunhão conosco, e muito obrigado por todas as oportunidades que temos de, por meio da TV Pai Eterno, divulgar também este lindo e belo trabalho que a Fundação Pontifícia realiza pelo mundo inteiro. Tá certo. Nós falamos então com o Frei Rogério Lima, pernambucano da Ordem dos Frades Carmelitas, ele que atuou durante 8 anos em Moçambique como missionário.